Olá, seja muito bem-vindo em mais um podcast Rara Consultoria e Treinamento. E para você que acompanha a programação da Rádio Web Estação Alto Vale, pelo YouTube e também pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui com o Ivan Krieger, palestrante, sempre com um tema importante para levar até você. Ivan, seja muito bem-vindo. Ok, Darcy, obrigado a você que nos acompanha. Estamos novamente aqui com esse tema hoje instigante, né? Porque parece que as coisas comigo são mais difíceis. Então espero que o nosso bate-papo e as perguntas contribuam com quem aí nos assiste. Pois é, um tema importante, né? Por que as coisas parecem que são mais difíceis para você? Você já se perguntou? Então, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo? Vamos para a nossa conversa? Bora lá. Ivan, como surgiu esse tema? Surgiu assim eu pesquisando e conversando com pessoas e vendo na minha própria vida e na vida de alguns aí que tiveram êxito e alguns que não conseguiram, ou conseguiram assim com um esforço maior do que um esforço que uns outros fizeram. Então, comecei a aglutinar aí alguns pensamentos e juntar com literaturas que eu tenho em casa, lá nas prateleiras, para ver o que se encaixava no tema. E aí pensei, poxa, se a gente aprofundar esse tema, talvez possa ajudar aquele que tem essa pergunta dentro da sua mente ou no seu dia a dia, né? Por que é tão difícil, né, para determinadas pessoas de conseguir aquilo que almejam, né? Pois é. E qual é o objetivo em ter escolhido esse tema para um programa como este hoje? É porque eu tenho percebido que as pessoas elas desanimam, elas esquecem que para ter o que você deseja é preciso algumas condicionantes tangíveis e intangíveis, né? E que não é só o esforço. Então, o meu desejo, Darcy, é que quem está ouvindo possa fazer uso disto e possa, através do que ele ouvir aqui, pesquisar nas fontes que a gente vai aqui relatar, para que ele possa entender todo o processo que leva àquilo que a gente chama de atingir o objetivo, que eu não quero aqui dar um sinônimo de sucesso ou êxito, porque também tem um pouco de subjetividade, mas atingir o que você se propôs a atingir, né? Então, que a pessoa consiga, né? Consiga realizar aquilo que de fato ele quer. Você que está nos acompanhando, como você encara esse tema, né? Como você encara esse tema? Quem não passou por algum tipo de dificuldade? E você, Ivan? Como você encara esse tema? Assim, eu tenho, como eu falei, quando eu comecei a estudar, eu olhei desde lá de pequeno, porque começa no jeito que a gente foi criado, né, para entender por que as coisas são difíceis. Então, eu comecei a olhar, poxa, tinha muitas coisas que eu já olhava para o lado, por que aquele menino consegue a namorada e eu não? Por que o primeiro beijo para certas pessoas demora mais? Por que de repente ele tem tanta dificuldade de aprender e ele fica de recuperação? Lá na adolescência, né? Por que um entra na faculdade e o outro não? Por que um, na primeira entrevista, consegue o emprego, o outro tem que fazer 20 entrevistas? Né? Por que um, depois de formado, o primeiro dia já está empregado, o outro fica 3 anos depois de formado e não consegue uma entrevista? E assim vai até todo o ciclo de vida, né? Até os 70, 80, até na hora do último nosso respiro, né? Então, me parece que existe algumas coisas ali que, somadas, geram a uma compreensão desse tema. Então, isso tem me esmerado, né, no estudo aí nos últimos dias. E uma pergunta que eu te faço, Ivan, bem claramente: o porquê de você escolher esse tema? Dificuldade, difícil. Porque quem não passou por uma dificuldade, né? Sim. Como é que você chegou nessa conclusão? Assim, tem um livro aqui que eu gosto, que é Impensável, né? Abro parênteses. Como todo livro, né? Assim, os livros que eu gosto de ler não são best-sellers, né? Então, assim, eu tenho tido um pouco de privilégio e um pouco de sorte na escolha. Então, esse aqui é um livro que pouca gente conhece, mas é um livro que eles estudaram por que pessoas sobrevivem a desastres. Por exemplo, cai um avião, por que 2 sobrevivem? Pega fogo na casa, por que aquele sobrevive? Cai do balão, por que 2 conseguiram viver? Né? E assim foi dando acidente de carro, um sobrevive, outro não. Nem tudo tem uma explicação técnica e científica, mas existem algumas condicionantes para a gente estudar, né? E somadas, volto a dizer, tu não só compreende, não só tem a chance de prevenir, e não só prevenir, mas tu, mesmo que não dê certo, mentalmente tu se prepara
para aquele infortúnio, né? É mais mental do que operacional, é mais na mente do que no esforço, né? Então esse é um detalhe bem interessante. E bem interessante. Pois é, Ivan, e se clicarmos na internet, vai aparecer várias respostas para essa pergunta. Como discernir entre o que de fato funciona e as orientações sem fundamentos que aparecem no Google, por exemplo, ou no YouTube? Isso é assim. Então, a primeira coisa é gerar dúvida. Daí você gera dúvida, clica no Google, vem um monte de coisa, né? E aí, teoricamente, tu busca já nas primeiras referências e vai ter muita gente com persuasão te convencendo a fazer o errado ou o quase certo. E às vezes o quase certo é pior do que o errado, porque te engana, né? O erro normalmente você detecta logo, mas o quase certo ele é muito traiçoeiro. Então tem muita gente na internet dando respostas quase certas para essa temática. Então, como é que a gente extrai? A hora que você vê quem está falando, pesquisa quem que está falando. E não só a resposta que ele deu. Para ver o que ele produziu, qual é a linha de raciocínio dele, em onde ele que está embasado, né? Porque o Darcy publicou uma resposta legal que você gostou. Não é a tua resposta, tem que pesquisar o Darcy. Tem que pesquisar qual é a fonte que publicou o que ele falou. Eu tenho que pesquisar se aquilo que de fato ele quis dizer foi o que foi publicado. Né? Estamos falando um pouco de fake agora, de alterações de mídia, e aí a pessoa que é um pouco desprovida de conhecimento ou de uma capacidade analítica aguçada, ele entra em qualquer cilada. Então tem muita gente ganhando muito dinheiro em cima desse tema, que é assim, o pessoal vai de lavada aí, porque quer resolver o problema muito rapidamente com fórmulas mágicas. Né? E aqui o propósito do programa, por isso que tem 40 minutos, não é uma fórmula mágica, é um processo mental que te leva a uma compreensão de qual fonte você vai buscar para beber a água que vai fazer você compreender a resposta ou possíveis respostas dessa temática. Então tem que ter muito cuidado sim hoje na internet, não é pesca, olha o primeiro e se é o YouTube, resposta, né? Não existe fórmula mágica para o êxito, né? Isso é um processo, a vida é um processo, então cuidado com o primeiro clique, cuidado com a primeira persuasão, cuidado com o tipo de fonte que você busca, cuidado com aquilo que é fácil demais, porque fala sério, se fosse fácil demais, tu acha que muita gente já não teria resposta? Então, tudo aquilo que é muito simples, cuidado, porque pode te levar para um abismo, né? Todo mundo vai pelo mais fácil ou acha que essa dúvida ela continua mesmo ela tentando cortar caminho, Ivan? A dúvida permanece, mas em alguns casos ela dá uma falsa sensação de, não, se eu fizer isso eu vou conseguir, e a pessoa dedica parte da sua vida para tentar executar aquela fórmula. Ela acaba mentindo para ela mesma, num certo momento? Ela mente para ela mesma, né? É o que os psicólogos chamam de autossabotagem, né? Ou tipo, não, agora vai dar. Quando eu sair da minha cidade e ir para outra, nossa, minha vida decola, né? Então é um falso engano que na técnica, né, da psicologia é a autossabotagem, que a pessoa mente para si mesma e acredita naquilo que mentiu. É tipo, né, uma fuga geográfica, assim? Mais ou menos fuga isso? Geográfica, mas não só geográfica, é uma fuga problemática, ou seja, tu foge do problema, né, sem saber que tu vai encontrar ele depois da curva. Rapaz do céu, é sério, né? É o mesmo raciocínio do casamento. O meu casamento, mas daí tu separa. Quando vê, depois de 5, 6, tu descobre que a primeira era a melhor das 7. Perfeito. Esse tema é bacana, viu, Ivan? Bom, esse tema é um subjetivo, não corremos o risco de estar passando para outros algo que só funcionou para uma pessoa, Ivan? Existe, claro, né? Eu não vou mentir. Ele tem um ingrediente de subjetividade. Então, eu estou longe aqui de gerar uma fórmula. O que eu quero gerar em você é um processo, uma compreensão. Então, tem subjetividade sim, mas é um processo. Existem algumas coisas que dá para fazer, né? Você é um pouco mais prático, assim, então... Cara, será que é só você que é mais difícil? Ou é mais difícil com base em quê? Porque às vezes a pessoa olha tanto para si que esquece de do lado dele tem uma pessoa que sofreu tanto ou mais do que ele. Então tem a ver com um pouco, não vou dizer que a culpa é do egoísmo, mas tem a ver de para onde você olha e com quem você se compara. Ou seja, você tem que primeiro olhar para você, para depois olhar para quem está do teu lado
entender, é isso? É isso, você olha primeiro para dentro de si, para entender quem você é. Então, você conhece primeiro. Autoconhecimento é a base de tudo, já dizia desde a época dos gregos filósofos, tanto para a vida profissional, pessoal, ou para aquilo que a gente chama do intervalo da existência, que é entre a vida e a morte. Então, tudo isso tem a ver com por que para você parece mais difícil. Te convido que o primeiro passo é olhe ao seu redor, umas 5, 6 pessoas. Esse é um teste prático, tá? Olhe tipo 1 para cima, que tem bem mais que você, e olhe 5 para baixo, né? Que pessoas que não têm o que você já tem. Porque normalmente tu se compara com quem tem mais. E aí, para ter a resposta do porquê que parece difícil para você, tu tem que olhar 1 para cima e 5 para baixo. Por que para baixo mais? Porque se tu olhar só para cima mais, a tendência vai a você achar que para baixo não tem ninguém. E volto a dizer, para cima o percentual é bem menor do que os para baixo. 90% está para baixo. Porque muitos enxergam a barreira e não verem a solução. Isso. E enxergam primeiro a dificuldade do que o problema, é isso? Do que o problema. Ou seja, você enxerga eu no topo, mas não enxergou quantas vezes eu caí. Ou não percorreu o mesmo caminho? Não percorreu o mesmo caminho, e a vida é feita de vários caminhos. O seu caminho não é o meu caminho, e o meu caminho não é o caminho de quem está nos assistindo. Então, eu não posso, né, seria muito hipócrita eu dizer que a minha solução vai aplicar a você. E tem muita gente ganhando grana, colocando a sua fórmula na vida dos outros. O meu objetivo é gerar uma ideia de autoconhecimento e uma fonte também espiritual, mas também técnica, de que é possível você conquistar. E a questão é não se eu conquistei, é se saber se valeu a pena ter conquistado. Eu garanto que tem um monte de gente que está acompanhando a gente agora, Ivan, que está se perguntando, como é que eu vou encontrar essa resposta? A resposta, de novo, olha primeiro para dentro. Começa no autoconhecimento. Quem você é? O que você é bom? O que você dispõe a fazer? Com aquilo que você é bom, o que você pode usar? Né? E aí começa a entender, poxa, o que eu aprendo com aquela circunstância? O que me leva a tentar de novo? Por que vale a pena perseverar aqui? Eu estou sendo perseverante ou estou sendo teimoso? Isso não aprende na faculdade, não aprende com um certo ano de existência. Eu tenho 10, não, quando eu tiver 30 eu vou saber. Tem gente de 70 que não sabe, tem gente que 18 que ainda não aprendeu. Não tem a ver com a idade cronológica, tem a ver com a maturidade. Então, quanto mais situações difíceis você passa e aprende, maior a tua maturidade. Para responder essa pergunta, você precisa dar um passo para trás, entender quem você é, entender o quanto você conseguiu reter do que aprendeu e procurar buscar maturidade mental, espiritual, física e também emocional. Então, a junção disso dá possíveis ingredientes para achar a resposta. E outra, não é só contigo. Então, começa a olhar para o lado, porque você pensa que é contigo, porque você e eu estamos olhando para o nosso umbigo. A partir do momento que eu olho para a vida do outro e me importo com o outro, parece que, aparentemente, o meu problema fica menor. Automaticamente, as coisas não acontecem só comigo. E vou te dar um princípio para você que está me ouvindo e para você, Darcy. Permita-me, não interrompendo a sua pergunta. Fica à vontade. O princípio é o seguinte, olha só, preste atenção. Depois isso vai estar lá na legenda, escrito ali. Aquilo que é mais individual é mais geral. Vou repetir. Aquilo que é mais individual é mais geral. E aí responde parcialmente. Então, esse comigo é porque é geral. Cara, que fantástico. Eu tô adorando, Ivan. Tô legal. Tô adorando. Que bom, cara. Fico feliz. Ô, Ivan, tem um palestrante famoso aqui no Brasil que abordou esse tema afirmando que quem pensa nessa frase não existe. A frase usa se você não se comunica, você não existe. Isso. Você pode nos explicar essa frase dentro do contexto do tema que estamos abordando agora? Sim, claro. Por que essa frase é legal nessa pergunta? Porque se você clicar essa pergunta no YouTube, uma das primeiras páginas que vai aparecer de sugestão vai levar para esse caminho. Ou seja, por que você está se perguntando isso? Não, porque você não se comunica bem. Cara, o cara é professor de oratória, eu também sou, mas eu não estou aqui para vender nesse programa o programa de oratória. Eu estou aqui nesse programa para te ajudar a encontrar o teu caminho. E aí aquela pessoa, ela não quer te dar um caminho, ela quer vender o curso de oratória dela. E aí ela usa uma frase dessa com persuasão e técnicas de oratória que eu aqui já relatei para você e para os demais, e aí ele junta tudo isso e convence uns 50 a pagar uma fortuna para ouvir que essa pergunta não importa, o que importa é você fazer o curso comigo e você se fala bem. Só falar bem não vai te dar resposta para isso aqui.
Você pode ser o melhor orador, pode ser o campeão mundial de oratória. Isso aqui não é a resposta para a comunicação. Tem muita gente que se comunica bem e está com a mesma dúvida. Então isso é falcatrua, isso é interesse próprio, isso é uma vergonha, Darcy, o que estão fazendo na internet. Ah, mas tu está com inveja dessa pessoa? Não, cada um busca o seu caminho. Eu estou a fim de ajudar. Tem gente que quer ficar rico em cima dos outros. Ou seja, você está procurando fazer o correto. Estou procurando fazer o correto, esclarecendo, porque essa pergunta, na primeira clicada, tu vai chegar nessa pessoa, vai chegar nessa ideia, vai chegar nesse... Se você não está conseguindo, é porque você não existe. E aí você tem que se comunicar para aparecer. Falei, cara, tu vai aparecer e no fim tu vai voltar com a mesma pergunta. Então, eu fico triste, desculpa assim que eu me cedo, mas é para ajudar você. É para ajudar você. Você não ser sério, você está esclarecendo. Esclarecendo, é. Eu adoro entrevistar você. Tá Ivan. bom. Verdade, cara. Fico feliz, Darcy. Ô, Ivan, a comunicação pessoal está atrelado, de fato, à compreensão de uma possível resposta para esse tema, Ivan? Sim, porque o que tem de verdade na resposta anterior? Quem se comunica bem, ele tem mais chance de êxito. Agora, mais chance de êxito não quer dizer que as coisas foram fáceis. Então, por que é tudo difícil comigo? Não tem a ver. De novo, olhe para o lado. Agora, fortaleça sua comunicação, sim. Mas não é a comunicação que te ajuda a responder essa pergunta. Agora, é como se fossem duas paralelas. A comunicação é uma coisa, e ela é boa. Por que as coisas só acontecem comigo? É outro caminho. Eu preciso, de novo, me conhecer, saber quem eu sou, olhar para o lado, me importar com as outras pessoas e aí procurar entender o drama ou as dificuldades que elas tiveram para chegar onde chegaram. E captar algumas coisas disso para montar a minha fórmula. Porque não existe fórmula, é você que tem que criar a sua fórmula. Então a minha fórmula é invente a sua fórmula. Né? Tem gente se perguntando, como é que eu sou? Tem gente se perguntando, acompanhando a gente agora. Como é que eu sou? Será que eu me conheço? Isso, porque... E você falou também anteriormente que você não tem idade para se conhecer. Não, pode ser aos 18, aos 70. É a hora que você dá o clique que a coisa mais importante que você pode fazer não é se você vai casar ou não. A coisa mais importante não é agora que eu achei minha praia, vou estudar isso, é o curso que eu quero. Não, a pergunta mais importante é quem eu sou e o que eu tenho de bom. Isso a faculdade não ensina, a universidade não ensina. Né? Não sei porquê, né? Eu sempre procuro colocar o autoconhecimento, coloca quem você é, por que você está onde está, o que você tem de bom. Se você tem alguma coisa de bom é porque ali está a tua praia. Né? Então não adianta eu colocar fórmula em cima de você. Agora, independente da tua praia, onde você quiser navegar e surfar, em algum momento você vai deparar isso. Né? Poxa, por que para mim é tão difícil e para o outro é fácil? Né? Porque você está olhando para o lado e não está olhando para dentro. Porque você está se importando mais com o outro do que consigo mesmo. Porque você está colocando um parâmetro acima daquilo que, de fato, naquele momento seria para você. Não que você não possa atingir. Você pode atingir o que você quiser, claro, mas você tem que ver se aquilo está dentro da condição. Vou dar um exemplo. Eu falei para o meu filho com 6 anos, o que você quer ser? Bombeiro. Qual a tua meta financeira? Eu quero ser bilionário. Eu falei, filho, não vai dar. Eu não estou sendo negativo. Eu estou dando uma real nele de que com o bombeiro, eu nunca vi um bombeiro bilionário. E não tem nada de ruim você ser bilionário. O objetivo é outro, né? E não tem nada de ruim você ser bombeiro. É só dar uma real, cara. Assim, sabe? E daí, por que é tão difícil? É porque talvez você queira ser bombeiro e queira ser bilionário. Você entendeu? Perfeito, perfeito, né? Desculpa te interromper. Não, mas não tem como você... Tá. Não tem como, né? Ivan, autoajuda e motivação são ingredientes da resposta para esse nosso tema que a gente está discutindo? Sim e não. Sim, porque a autoajuda, tipo, é você responsável por você mesmo, mas é estranho, porque quem diz em autoajuda é aquele que está ajudando. Ou seja, já é uma contradição enorme, porque autoajuda é você se ajudando, não eu te ajudando. Autoajuda é você que se ajuda, então não precisa de mim. Então, eu gosto assim, não é, para mim que sou cristão, não é autoajuda, é ajuda do alto. Já começa aí. E motivação não é alegria, motivação é força, isso é física. Quem estudou física sabe, motivação, força. Força, massa vezes aceleração. Como é que você está motivado quando a tua aceleração condiz com a força que você tem? E como é que eu ganho força? Colocando energia no motor. O que é o motor? O cérebro, não o corpo. Depois o corpo. Primeiro o cérebro, depois o corpo. Senão vai correr de graça e vai correr sem saber para onde está indo. Correto?
Então, motivação, força, massa vezes aceleração. E isso tem gente da autoajuda que não explica. É a física que explica. Motivação vem de motor. Motor é o quê? Não é subjetivo. Motor é motor. Tem um CV de potência, cavalos de potência, né? Então, nós também temos cavalo de potência. Então, de repente, eu sou 1.0, mas transformar em 2.0 eu vou ter que me ressignificar. Sozinho, não. Então, que motor eu sou? Que motor eu posso ser? E o que eu faço com esse motor? Rapaz, hoje o tema tá realmente assim, para você não perder nada, nada. Ivan, você acha que a raiz desse sentimento pode ser a comparação? Eu acredito que sim, Darcy. A comparação, ela é, assim, na esfera espiritual, permite-me citar isso, né? Existe coisas que acontecem e a gente não explica. Então, a comparação é uma coisa que às vezes eles colocam na nossa mente para a gente se achar nada, se achar o zero à esquerda, se achar o pior. Então, quando eu me comparo com alguém, eu tô às vezes, principalmente se esse alguém é mais do que eu, parece que eu não sou nada. Vou te dar exemplo. Já teve dias que eu, né, sou vereador, já tive títulos aí, daí você, pô, tô me achando um zero. Aí as pessoas, Ivan, mas cara, tu é vereador da cidade, tu conquistou, tu fala bem. Eu falei, não, mas não tem a ver comigo, é que eu estou me comparando com um cara que está acima de mim. Então o erro não está em quem eu sou e o que eu conquistei, o erro está que o padrão de comparação é outro. A comparação não é saudável. A comparação não é saudável. Aliás, hoje a rede social é só comparação. E por que tem gente depressiva? Porque a tristeza dele não bate com a alegria da foto do outro. E aí ele está se comparando. E aí ele tem que fazer um monte de coisa para se parecer com alguém que de fato não é o que parece. Aí eu gasto dinheiro, fico depressivo, entro num caminho errado, não me conheço e ainda me comparo. 5 motivos para você entender por que comigo as coisas parecem mais difíceis. Com quem você se compara? Para quê? Oi, Ivan, eu adoro ser fora da curva. E você sabe disso. Eu não sigo o roteiro muitas vezes com você. Sim. E agora você me falou uma palavra que foi assim na veia. Por quê? As mídias sociais, ela aceita tudo. Não é? Sim. E eu coloco para você que está nos acompanhando. Você vê alguma foto de alguém triste ou não sorrindo nas mídias sociais? Existe alguma dificuldade na tua vida dentro das mídias sociais? Não parece? Não. Se você vê algum casal abraçado, eles estão abraçados sorrindo. Se você vê uma pessoa, ela está tirando, pode ser até uma selfie, ela está sorrindo. Como é que você autoavalia? Assim, para ter uma ideia, como eu falei, eu já penso sobre isso assim, desde os 20, 25 anos, 30, quando eu também tinha essa pergunta. Hoje eu ainda tenho essa pergunta, mas eu tenho algumas possíveis respostas, né? Fruto também da maturidade, da vontade de ler e com a percepção que você tem com as pessoas. Tu sabes que eu sou palestrante, então muita gente me apresenta, né, um currículo e fica muito bonito. Até nossa, olha só, eu até me surpreendo. Tá até mais fininho, né? Nossa, será que sou eu mesmo, né? Agora, eu tenho sempre montado, Darcy, isso é importante você entender. Eu tenho um currículo às avessas, um currículo inverso. Então, quando a pessoa me apresenta daquele jeito, o primeiro slide, em algumas palestras, não é em todas, e aí eu ponho o meu currículo verdadeiro. Ivan Marcos Krieger, demorou para dar o primeiro beijo, não tinha clareza do que ia estudar, reprovou 7 vezes, demorou 7 anos para se formar. Mas isso é verdade? Reprovou 7 vezes mesmo? 7 vezes na faculdade, 7 matérias, né? 7 matérias. 7 matérias, não é 7 vezes na aula, na faculdade é por matérias. Sim. 7 matérias eu não consegui passar, né? E uma delas contabilidade, então sempre tive que fazer. Então tu entende? Parece que meu apelido era Amendoim, não sei se tu lembra do personagem teve um personagem do Charlie Brown, que era o Charlie Brown e a turminha dele tinha um cara que tinha até uma nuvem que chovia só nele, ele era o amigo do Snoopy, né? Então eu tinha esse apelido Amendoim, quer dizer, desde pequeno eu tinha algumas coisas que me condicionavam para, tipo, o mais difícil vai com o Ivan, né? Isso é verdade e não é verdade. É verdade porque alguma coisa deve ter acontecido que as pessoas me identificavam com aquela personagem. Mas alguma coisa também eu aprendi para transformar aquele personagem em algumas coisas que eu consegui de êxito.
Então, tem algumas características que ajudam a responder por que só comigo. Então, eu tenho sim um currículo às avessas, né? Um currículo ao contrário, para a pessoa ver quem eu sou, porque eu não tenho medo de mostrar vulnerabilidade. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que quando você é fraco, aí é que você é forte. Então, chega de gente com um currículo muito bonito, achando que nunca erra. Chega de pastor achar que o casamento dele é perfeito. Chega de palestrante achar que a vida dele é ideal e se todo mundo for igual a ele, todo mundo vai ser bem-sucedido e ganhar milhões de reais. Chega de gente perfeita, até porque eu não conheci um aqui no mundo que é perfeito. Só um, que era Jesus, aliás, mataram. Depois ele ressuscitou para provar que ele é Senhor sobre a morte. Né? Então isso é importante a gente aprender. Então, enquanto imperfeitos somos, não tem currículo bonitinho só para você pagar X mil para ouvir um cara te ensinar a levar para um caminho que pode te levar ao abismo muito rapidamente. Então, Darcy, isso eu fico muito chateado, mas eu estou aqui para ajudar. Estou aqui, não só eu, mas Jesus, Deus, tudo aquilo que a Bíblia ensina vai levar você para um caminho, né, que você vai conseguir enxergar a vida de uma outra perspectiva. Olha, o tema de hoje é fantástico, gente. Esse é o podcast Rara Consultoria, hoje com um tema diferente. Ivan, o desejo de ser requisitado e reconhecido é algo legítimo ou soa como uma carência revestida de uma meta pessoal que, se alcançada, gera uma sensação de ter vencido os obstáculos que originam este tema? Tem duas palavras-chave ali, até me ajuda. É reconhecimento e qual? Tem uma ali que é... Tem o reconhecimento, né? É algo legítimo ou soa como uma carência revestida de uma meta pessoal? Assim, o reconhecimento, né, é ruim, porque se as pessoas precisam reconhecer você, é sinal que você ainda não se reconheceu. Exemplo assim, quem está bem reconhecido não precisa de muito elogio. Então, muitas vezes a gente quer ser reconhecido, né? Como eu falei, esse palestrante que eu citei, não, vem para mim que você vai ser reconhecido. A minha pergunta é, para quê? Tu não é nada se ninguém te reconhecer? Ou seja, quem te criou, então, tu é uma obra do acaso, né? Tu surgiu do nada e se tu não fazer alguma coisa, não, alguém já te reconheceu. Ah, mas o meu pai não me reconheceu, mas teu pai no céu te reconheceu. Ah, mas sempre tem alguém que te reconhece. E se ninguém te reconhece, você tem que se reconhecer, porque é você que tem que dar o devido valor para a sua vida. Mesmo que todo mundo não te reconheça. Mas tem muita gente vendendo reconhecimento. Tipo, Darcy, me segue que daí tu vai ser reconhecido. E se tu ser reconhecido, tu vai ser recompensado. Então a alegria não está na vida, está na recompensa e no reconhecimento. O que é um erro mortal para você achar que é só contigo. E você já falou tanta coisa aqui que, com certeza, quem está nos acompanhando está se perguntando. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Tá bom. E como você encara esse tema? Cara, eu encaro como um desafio ainda. Eu não tenho assim a maturidade ainda para dizer, cara, aprendi tudo. O que eu sei é, eu estou num caminho que aparentemente parece ser bom, legítimo e correto. Talvez quando eu tiver uns 90 anos, né, se Deus permitir que eu tenha, e a gente puder ter a oportunidade de fazer, o que eu falo terá mais valor. Hoje eu estou na meia-vida, 52 anos, então hoje para mim eu encaro como um desafio. Qual é a tua prioridade, Ivan? Responder essa pergunta, porque se eu conseguir responder, eu tenho certeza que eu vou ajudar muitos que estão com essa dúvida e que estão paralisados nessa dúvida, ou estão acelerando num caminho errado. Então é preferível parar do que acelerar para um precipício. E tem muita gente sendo levada para o precipício e pagando muito dinheiro para enriquecer pouco e estragar a vida de muitos. O tema de hoje é um tema fantástico. Então, né, vencidos os obstáculos que originam este tema, né? A gente já passou por essa aqui já, né? Então, não sei, acho que eu não falei da meta, acho que na outra pergunta tinha uma coisa de meta, eu acabei não falando. Como você encara esse tema, a gente já falou. Percepção e expectativa podem ser possíveis ingredientes de uma resposta a essa questão, Ivan? Sim, expectativa. Então, vamos lá para um princípio. Na vida, é legal você gravar esse princípio. Depois vai estar aí na legenda. Preste bem atenção. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Vou repetir. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Isso é em tudo. Isso é um princípio de vida. Ou seja, por que só comigo parece difícil? Porque a tua expectativa está mais alta do que deveria. Não porque você não pode tê-la alta, mas você tem que fragmentar ela.
Exemplo, quero ganhar 10 mil. Tá, mas tu ganha quanto? 1.000. Então coloca uma meta, deixa de 10 mil como meta, mas coloca uma meta até 2026 ganhar 3 mil. Aí tu baixou a expectativa, mas não perdeu o alvo. Não estou dizendo para você se nivelar pequeno, estou dizendo para fragmentar uma meta que está muito alta. Então, se eu coloco uma meta de 10 mil, passa 2, 3 anos, não ganho nem 3, o que acontece? Pô, por que só comigo? O Darcy começou ontem, está ganhando 20 mil. Daí ele chega, Darcy, o que tu fez? E aí depende quem é o Darcy, ele vai te dar uma fórmula mágica. E aí, olha só, Darcy, o raciocínio. Aí eu pego a tua fórmula e tento, mais 2 anos. Aí não consigo. Eu disse, pô, Darcy, não, Darcy, tu não vai mais achar o Darcy, ele já saiu. Tu não acha mais ele, nem na rede social. Né? E aí tu vai para outro Darcy. Aí tu perde mais 2 anos, pegando a fórmula. Não, agora vai, agora é do... Nossa, vai atrás e mais 2 anos. Também não deu. Pô, tem que achar um Darcy que me dá um norte. Mas assim vai passando a vida. Como é que eu descobri isso? Quando eu fui procurar um emprego para dar aula, eles disseram, Ivan, não, a pós-graduação que tu fez, não, tem que ter outra pós. Aí eu fiz mais uma, daí foi a última, porque senão eu estaria até hoje fazendo pós e nunca teria ter dado aula. Eu disse, eu vou escolher a pós que eu vou fazer e eu vou entrar aqui com seguro que eu quero dar aula. E deu certo? Deu certo, né? Deu certo, né? Então, mas não foi com 10 pós-graduação. A hora que deu a 2, eu disse, chega. Ah, mas tu parou de estudar? Não, até porque estudar não é ir na pós. Tem gente que vai na pós e não estuda. Aprender sempre, é todo dia. Aprender sempre, né? E aprender é difícil, porque as pessoas têm dificuldade de expressarem o que aprendeu. Abro parênteses, daqui uns dias a gente vai fazer um programa sobre educação. Educação e aprendizagem. E aí a gente vai esmiuçar um pouco essa dúvida que permeio aqui, mas eu não quero adentrar, porque senão eu roubo o tempo da nossa temática que hoje aqui que tá muito interessante. Me traz. Ivan, a compreensão do tema pode gerar uma acomodação em um conformismo? Sim, porque assim, a partir do momento... Agora eu entendi o tema. O que acontece? Sentei. Então, eu até acho bom não compreender o tema na totalidade. Por quê? Porque senão você pode se acomodar. Diz, agora eu já descobri, estou bom, sou o melhor do mundo, consigo uma resposta que poucos têm, então eu sou bom e eu vou sentar no meu troféu. Né? Você está entendendo? Ou naquilo que eu conquistei. Ou ganhei de forma legítima. Então, é bom ter a dúvida, né? É bom ter a dúvida, é bom não ter a resposta. O bom é ter a pergunta, porque a pergunta te direciona, a resposta te acomoda. Ou pode ser que você achou a resposta errada, ou a resposta semi-errada, ou a resposta que é certa durante só um tempo. Por isso a vida é feita de princípios, muito mais do que leis. E a vida é feita de princípios e não só de estudo. Então, eu citei 2 princípios aqui, então é importante você entender de princípios, coisas que, por um motivo ou outro, a universidade não ensina. A espiritualidade ajuda, de fato, na compreensão desse tema? Ou ela é só um antídoto para pessoas com pouco conhecimento? Vamos lá, daí tem que entender um pouco de Nietzsche, que era ateu, você tem que entender nessa resposta um pouco de ateísmo, um pouco de cristianismo, um pouco de fé e um pouco de ciência, porque essa resposta não é tão simples, porque os ateus vão dizer, quem tem fé é fraco, porque ele é tão fraco que precisa de um Deus que não existe para justificar o fracasso dele, tipo, foi vontade de Deus. Ou quando ele alcança o êxito, não, é Deus que deu para ele, quer dizer, ele não fez nenhum esforço, né? Então esse é o discurso do ateu. O discurso do cristão é diferente. Pô, Deus foi tão bom para mim que eu conquistei. Ou Deus foi tão bom para mim que eu não conquistei, mas tenho uma vida contente. Deus foi tão bom para mim que deu condições para eu continuar tentando e me deu alegria mesmo da derrota. Então quer ser ateu ou quer ser cristão, né? A escolha é sua. Os 2 caminhos vão te levar para uma possível resposta. Independente de ser cristão, existe, Darcy, um outro assunto que a gente vai abordar aqui também, que é espiritualidade. Espiritualidade não tem a ver com cristianismo. Espiritualidade, um ateu entende de espiritualidade. Você está entendendo? Então, a junção disso tudo faz você achar uma resposta. Eu, particularmente, sou de uma linha cristã e encontrei resposta no livro que se chama o livro de Gênesis, na vida do José, que foi governador do Egito. Então, se você olha lá, Gênesis 39, 40, 41, tem uma história bem grande que responde essa pergunta. Ivan, nós estamos caminhando para a reta final do nosso podcast de hoje, mas o tema é fantástico. E essa aqui eu anotei para ficar por último. Você comentou aqui em off, Ivan, antes do programa, sobre a história bíblica de José. Isso, Ela, de fato, tem te ajudado e ela pode ser
Um recado final nesse programa para as pessoas que nos assistem nesse momento? Eu Ivan? acredito que sim. Então, se você aí está um pouco perdido com relação a essa resposta, está um pouco perdido com relação a para onde eu vou, com quem eu me comparo, ou quero deixar de me comparar, mas não consigo, abra lá na sua Bíblia ou clique na internet, Gênesis 39, começa a ver a vida do José. Um cara que era um irmão patinho feio, é um irmão que todo mundo se invejou, um irmão que foi jogado no poço, um irmão que foi vendido como escravo, um irmão que teve que trabalhar para conquistar aquilo que conquistou, um irmão que entrou no palácio, um irmão que foi tentado pela esposa e injustamente jogado no calabouço. Então ele ficou no calabouço muitos anos, e aí lá ele continuou sendo o mesmo José. E aí lá ele ajudou, lá ele exerceu o seu dom, lá ele foi esquecido depois que ajudou uma pessoa a sair de lá. E ao sair de lá ele disse, mas só tu lembra de mim, né? Que eu estou aqui, eu te ajudei. O cara ajudou, foi para lá e nunca mais se lembrou do José. Alguma semelhança contigo ou comigo? Por que é só comigo? Vai ver a vida do José. Então a vida do José para mim sim é sempre um momento de inspiração quando essa dúvida paira no ar. Eu estou falando de um personagem que para os cristãos existiu e que foi o segundo homem mais importante do Egito. Tanto que eu tenho uma palestra que se chama José do Poço ao Topo, né? Onde mostra toda a trajetória dele em 1 hora, só falando sobre isso, com imagens e documentários e também um aprofundamento bíblico. E não é assim para se confortar, é para você achar força para seguir como José seguiu. O fim da vida de José foi lá em cima, mas teve que viver muitos anos no sofrimento. Ivan, para a gente fechar o nosso podcast de hoje, alguma recomendação final? Sim, cuidado com a internet, cuidado com o primeiro clique, cuidado com a primeira página, cuidado com palestrantes e pessoas que querem vender para ti um produto que não existe, cuidado com gente que fala bem, isso é perigoso eu dizer, porque eu também navego nessa área. Cuidado com o que você quer, cuidado com quem você se compara e cuidado a fonte onde você vai beber sua água. Eu, como cristão, sugiro a Bíblia. Lá você vai encontrar uma grande resposta. Para você que quer uma resposta, não se compare. Comparar para quê? Tenha metas audaciosas, fragmente ela em metas menores. Jamais subestime o teu potencial e use o seu dom para ajudar os outros. Lá em casa eu tenho um quadro, Darcy, que diz a melhor maneira de você encontrar o seu sucesso é ajudar os outros a alcançarem o sucesso que eles desejam. Parece que é uma lei de causa e efeito que a física também explica. E eu acredito nisso. E é para esse caminho que eu estou indo. Ivan Marcos Krieger, palestrante. Parabéns pelo tema de hoje. Obrigado. Fantástico. Volto a frisar aqui, ao vivo. Eu adoro entrevistar você. É uma aula, realmente. Fico honrado. E as pessoas precisam ouvir mais, entender mais. Sim. E o tema de hoje, fantástico. Parabéns. Obrigado, Darcy. E assim nós estamos encerrando. Daqui uns dias tem mais, né? um episódio. Mais um episódio. Mais é uma um episódio. Série, né? É uma série, né? E você continue com a gente aqui na Rádio Web Estação Alto Vale. A Rara Consultoria e Treinamento continua trazendo vários temas importantes. É por isso que nós chegamos até você através do YouTube, através do Facebook. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, Darcy. E a gente fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. É isso aí. Nós vamos orar para muita gente ouvir. Calma, queria saber